Se você é autônomo, freelancer, nutricionista, ou seja, se você tem uma profissão, uma expertise, ou se você sabe dar dicas de, por exemplo, como alguém pode conquistar passagens aéreas mais baratas, provavelmente você precisa do Instagram profissional. E para que esse Instagram funcione, você precisa também escolher uma estratégia para ele. Como assim, Marcos? Eu preciso escolher uma estratégia em 2026 para o meu Instagram? Não é só postar? Pense que é uma empresa. Vamos começar por esse princípio. Eu vou pedir para você anotar no seu Google Docs, no seu bloco de notas do celular, ou mesmo um papel e caneta. Essas são 4 coisas que sempre que eu vou criar um novo Instagram, um projeto meu, um hobby meu, eu respondo essas 4 perguntas. O que você vai falar e para quem você vai falar? Quantas vezes você vai falar? Qual serviço ou produto você pode oferecer? Quais serão os seus principais formatos? Agora eu vou pegar o primeiro, já pra gente esmiuçar esse vídeo bem legalzinho. O que você vai falar e para quem você vai falar? Se você é nutricionista, você pode ser nutricionista generalista ou você pode ser um nutricionista especialista em nutrição esportiva. Por mais que exista uma intersecção entre essas duas unidades, o perfil do esportista é um pouquinho diferente, um pouquinho mais específico. E por que eu falo isso? Geralmente uma pessoa que vem do esporte, ela tem uma tendência ou ela tende a ser mais disciplinada para a questão de nutrição, porque ela meio que já é preparada desde a sua infância ou desde quando ela começou a praticar esse esporte. E esse eu acho que é o melhor exemplo para eu te explicar sobre essa questão de para quem você vai falar e o que você vai falar, porque fica muito mais claro na sua cabeça. Porque se são dois comportamentos diferentes, o conteúdo não pode ser o mesmo. E antes de eu continuar falando dos próximos 3 tópicos que eu separei para a gente começar essa conversa sobre como criar um Instagram profissional para 2026, ei, social media empreendedor Marcos aqui. E aqui nesse canal eu trago conteúdo descomplicado e criativo para você decolar a sua carreira. Eu quero te desejar um feliz ano de 2026, até porque a gente já está em 2026, esse é o primeiro vídeo de 2026, então eu te desejo um feliz ano novo e queria pedir para que, se você estiver vendo esse vídeo no celular, clica em hypar para que esse vídeo chegue de uma forma automática para outra pessoa, assim como chegou para você também. Agora bora pro segundo tópico. Quantas vezes você vai falar? Vamos entender isso aqui de duas maneiras, tá? Marcos, o Jurandir do Marketing disse que eu posso postar quantas vezes eu quiser, ou se eu quiser postar 39 mil stories, 27 vezes ao dia, 85 vezes a semana. Deixa eu desmistificar tudo isso que o Jurandir do Marketing te falou, por favor. Em um dos meus últimos vídeos eu disse que o conteúdo orgânico tem um rival muito grande a ser batido. Esse rival é o conteúdo pago. Enquanto, por exemplo, nós postamos todo dia no nosso segmento, vou pegar o meu exemplo aqui que é social media, existe uma pessoa que tem muito mais dinheiro do que eu, que também está postando todo dia e ainda está impulsionando esse conteúdo para chegar em mais pessoas que são próximas do nosso público, porque mesmo ele impulsionando, eu também tenho o mesmo público que ele, vamos dizer assim. E aqui você precisa entender que nesse sentido, você não vai ter um perfil melhor ranqueado que o dele. E lá na frente eu vou te explicar, na hora que eu for falar de algoritmo, você vai entender que eu tô falando sobre ter um perfil bem ranqueado, tá? Agora é importante trazer o porquê que eu trago isso. Porque se matarem um terreno alugado, e também já vou explicar o que é um terreno alugado, pode não ser a melhor coisa do mundo quando você cria um perfil no Instagram. O que eu quero dizer é que se você tem a capacidade de fazer um conteúdo diário, fazer um post por dia ali regularmente, faça, se você tem a capacidade de fazer isso. Caso você não consiga entregar esse volume, e aqui a gente está falando de volume, preze pela qualidade e defina o quanto você vai conseguir postar nas mídias sociais, quanto você vai conseguir postar no Instagram por semana, por exemplo. Porque aqui é importante a gente lembrar de uma coisa, essa quantidade precisa ter a maior qualidade do mundo, se você vai postar 2 vezes por semana. Mano, seguindo essa lógica, se você vai postar os 2 vezes por semana, faça os 2 melhores posts que você puder fazer na sua vida, porque quem tiver que seguir o seu projeto, quem vai entender a mensagem que você está falando e até mesmo quem vai adquirir o seu produto ou o seu serviço através do seu Instagram, vai ver qualidade. Se você entregar qualidade, as pessoas que tiverem interesse, elas vão enxergar qualidade em você. Terceiro ponto, qual produto ou serviço eu vou criar ou eu vou entregar para essas pessoas? Essa frase aqui é para você entender como que funciona uma empresa, principalmente nos dias atuais. Se você não tem um produto, o produto é você. Eu estou escrevendo meu livro de mídias sociais e nele eu conto como somos nós, pessoas comuns, que vendemos shows, que vendemos sorvetes, que vendemos shoppings, que vendemos pastelarias, restaurantes e qualquer outra coisa. Aí agora você deve estar perguntando, como assim, Marcos? Você está endoidando ou você vai me dar alguma coisa? Claro que eu vou te dar alguma coisa. Os stories que você compartilha, por exemplo, a localização que você está, o local que você está, né, com quantas pessoas você está, é uma mídia maravilhosa para o dono desse estabelecimento e você está fazendo publicidade gratuita para ele. Já parou para pensar nisso, que você é a mídia nesse caso? Por isso que quando você aluga um terreno
terreno, e agora você vai entender que eu estou falando sobre alugar um terreno. O Instagram é um terreno alugado. Ele não é o seu site, por exemplo, que é a sua casa, vamos dizer assim, fazendo essa analogia, né? E é por isso que quando você aluga um terreno dentro das mídias sociais, é preciso que você ganhe dinheiro com ele. Muito obrigado para a pessoa que buzinou na hora que eu estou gravando. Que nem eu falei aqui, eu posso criar um perfil para mim, para eu poder fazer minhas coisas durante o meu hobby, falar sobre futebol, sobre esporte, sobre qualquer outra coisa. Se o seu perfil é pessoal, o seu perfil é pessoal, é um perfil de hobby. Agora, se você vai começar um perfil profissional, comece um perfil profissional. Crie um produto para entregar às pessoas. Entregue coisas como afiliado, que nem eu falei lá no começo. É importante você fazer o dinheiro fazer uma renda com esse perfil, para que você não desista no meio do caminho. Porque isso te faz te transformar em uma autoridade no nicho. Vamos pegar aqui, vamos supor que você é um educador físico, você se torna uma autoridade dentro do segmento educação física. E como te falei, isso pode trazer uma nova renda, que no futuro pode até se tornar sua renda principal. E o principal, que é você começar a ter um produto, que você começa a acostumar o seu público a essa ideia, de ele poder um dia comprar o seu produto. Esse foi meu maior erro lá em 2019, quando eu comecei o social media marketing. Eu não tinha nenhum produto, eu não tinha nenhum serviço, não tinha nenhum produto. Então eu ficava dando dicas de como ser social media, eu ficava dando dicas para outras pessoas, e não tô falando que isso é um problema, mas eu tô falando que talvez eu tenha perdido como é que a gente fala aí, tenha perdido o fio da meada e o meu produto tenha caído no mercado, que nem a gente fala, num período onde esse mercado estava tendo uma caída. Para resumir, provavelmente eu já posso ter perdido muito dinheiro, né? Porque querendo ou não, eu poderia ter sido um dos primeiros a falar sobre social media, a entregar um produto de social media de qualidade. Então já comece pensando em qual produto, qual serviço você pode entregar lá, um e-book, um curso online, produtos do seu nicho, se você é educador físico, de repente você pode entregar luvas de academia, você pode entregar qual a melhor roupa para ir para academia. Então já começa a pensar nesse segmento, tá bom? Quarto ponto, quais formatos você vai usar? Eu não sei por que eu fiz assim, praticamente eu tampei a minha cara aqui, a câmera deve estar até desfocada desse bobo. Vou te contar aqui quais são os formatos hoje que o Instagram suporta para a gente subir uma mídia, subir um vídeo, subir um conteúdo, para ser mais específico. Post estático, carrossel, Reels, e aí eu quero deixar um disclaimer aqui no Reels, que o tempo máximo, até o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, disse que é 3 minutos o tempo máximo para você conseguir ter um ótimo engajamento. E o tempo ideal é 2 minutos. Então já vou deixar esse disclaimer aqui, tá? Stories, live, canal de transmissão e o Nota. Esses são os 7 formatos possíveis que a gente pode criar conteúdo dentro do Instagram. Eu vou tentar explicar como eles funcionam aqui. Lembra que eu falei sobre o rolê do ranqueamento do perfil, questão meio que de algoritmo? É preciso entender que quanto mais você diversifica os formatos dentro do seu perfil, o melhor o seu perfil é ranqueado perante o algoritmo do Instagram. Quanto mais você também interage dentro do seu Instagram profissional, mais também fica fácil do algoritmo do Instagram entender que tem alguém ali trabalhando. E não é só do jeito que você posta, mas também comunicando, socializando dentro de uma mídia social que é feita por pessoas. É importante dizer que o próprio Instagram, o algoritmo do Instagram, está, entre aspas, beneficiando alguns formatos como o Reels e o Carrossel. Vou te explicar o porquê ele está fazendo isso. Não é porque ele é bonzinho. É porque o TikTok tem esses formatos. O YouTube tem o formato Shorts que também entrega muito bem. Então é muito mais nesse quesito que ele está beneficiando esses formatos. Para que você não, o criador de conteúdo, ou a pessoa, o empresário que nem você, não saia de lá e vá para o TikTok ou para o YouTube, por exemplo. E eu te falando essas informações quer dizer que o seu conteúdo vai ser mais entregue dentro desses formatos? É claro que não, porque depende muito do conteúdo que você cria. Se você criar um conteúdo que não seja bom, já sabe a resposta. Mas, Marcos, os outros formatos que você passou têm a mesma força? Sim, tem a mesma força. Só que vai entrar uma pergunta que, se você é social media, você trabalha com marketing, você já respondeu muito, já escutou muito das pessoas que você trabalha, que também depende. Só que aqui depende muito mais daquilo que eu já falei, do conteúdo que você cria. Pense que hoje o Instagram, ele depende muito mais do aquilo que não depende do algoritmo dele. Marcos, o que você está querendo dizer? Provavelmente você participa ou já deve ter visto algum canal de transmissão. O canal de transmissão, ele é ótimo porque ele não vai depender de um algoritmo. Ele é um conceito que vem do conceito comunidade dentro do marketing, que é uma das coisas que você vai ouvir falar muito em 2026, 27, 28 e por aí em diante. Quando você cria um canal de transmissão no Instagram, por exemplo, ou até um grupo no WhatsApp com pessoas que te acompanham nas mídias sociais. Vou pegar o meu exemplo, tem a comunidade Social Media Marcos e o canal Transmissão, tudo sobre criação de conteúdo lá no Instagram. Quando você tem pessoas dentro desses canais, dessas comunidades, desses grupos do WhatsApp, você não depende de algoritmo. Então é por isso que é importante olhar para esses canais de uma maneira bem urgente. E claro, sempre estar postando conteúdo que seja aproveitado por essas pessoas. Nas minhas comunidades, tanto nessa do Instagram como no WhatsApp, por exemplo, eu não fico postando qualquer coisa. Eu posto como
como que vai ser o ano, qual que vai ser as aulas na minha, se você não tá na minha comunidade, você tá perdendo, porque tem aulas gratuitas lá também. Então eu sempre vou movimentando com conteúdo de verdade, não com qualquer outra coisa. Claro, se a gente quiser fofocar lá, a gente fofoca muita coisa sobre marketing, que você também tá perdendo. Mas Marcos, você falou tudo isso, a live também tem um poder interessante? A live também tem um poder interessante. Se uma pessoa passa muito tempo te vendo numa live, provavelmente ela, quando ela abrir o Instagram dela, por exemplo, às 8 horas da manhã, na hora que ela acorda, você vai ser uma das primeiras pessoas que o Instagram vai entregar o conteúdo dela. Então é importante você entender tudo isso. Mas Marcos, e os stories? Stories é documentação de conteúdo. Por exemplo, se você, vou pegar o exemplo do Social Media Marcos. Eu todo sábado, toda segunda, eu faço o relatório semanal para o social media, que nada mais é do que eu fiz a semana, de como foi minha semana, e na segunda eu faço o checklist do que eu vou fazer na semana, até porque são coisas diferentes. Então percebe que eu vou documentando a minha jornada e vou mostrando que estou trabalhando? E claro, sempre vou postando também os conteúdos durante a semana, ou nos stories ou nos reels, para que as pessoas possam engajar. Entende que eu vou criando ali gatilhos para que a pessoa me acompanhe, para que ela vá acompanhando o que eu estou fazendo durante a minha semana? Mas Marcos, e os notas? E a notas que você falou, ou o notas? Eu não sei como é que fala, mas provavelmente deve ser o notas, né? Se você não sabe o que é o notas, notas é um negocinho que fica em cima da sua foto do perfil, e aí você pode colocar um CTA, por exemplo, promoção do meu curso, tudo sobre criação de conteúdo, ou aula gratuita dia tal. Então você pode fazer chamadas ali através do conteúdo que você vai fazer numa parte externa, numa parte terceira. Então você pode fazer chamadas ali que você vai fazer, por exemplo, de uma aula, num conteúdo de uma parte externa do Instagram. Você pode chamar as pessoas ou para adquirir seu conteúdo, ou para falar que saiu o Reels novo, ou para acrescentar o conteúdo que você já postou em alguma parte do Instagram. Percebe que tudo isso vai fazendo como se fosse um funil de Instagram, que em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre o funil de Instagram para você entender. Tudo isso vai agregando sempre na construção de uma autoridade dentro do Instagram, como um expert, como uma marca ou como um creator, que eu sei que de repente você é creator, tá vendo isso aqui também. Falando do algoritmo de um modo geral, lembre dessas coisas aqui. O começo do seu vídeo é muito importante. Eu quero lembrar como que eu comecei esse vídeo aqui. Se você é autônomo, freelancer, nutricionista, percebe que eu não deixei em nenhum momento o meu público-alvo desse vídeo fora? Porque eu falo do social media, eu falo do educador físico, eu falo para as pessoas que eu quero que esse vídeo chegue. E isso facilita com que, ao você clicar nesse vídeo, você fique nele, porque você sabe que eu estou falando com você, e também para o algoritmo do YouTube entregar para essas pessoas. Entende como que eu faço esse jogo entre pessoas que precisam receber e algoritmo do YouTube entrelaçar todas as informações? Lá no Instagram funciona do mesmo jeito. Se você começa falando para sociais mídias, muito provavelmente que sociais mídias irão assistir o seu vídeo e o algoritmo irá entregar o seu conteúdo para outros sociais mídias, por exemplo. Se fosse nutricionista, a mesma coisa, educador físico, a mesma coisa, psicólogo, a mesma coisa, acho que você já entendeu. Coisas básicas que precisam serem feitas no seu perfil do Instagram. O nome do seu perfil é uma coisa muito importante. Vou pegar um exemplo bem claro aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quero falar para pessoas que têm interesse em produtos da Apple, ou só em iPhone para ficar mais fácil. Provavelmente o meu arroba seria o iPhone Marcos se tivesse disponibilidade, Apple Marcos se tivesse disponibilidade, ou sei lá, alguma coisa que tivesse dentro desse universo, dentro desse atributo da marca. E por isso que o meu é Social Media Marcos. Tem uma explicação, mas Social Media Marcos é o nome mais comum que você pode achar um social media dentro do Instagram. Se você for colocar lá, eu vou ser um dos primeiros. Isso é tudo pensado. Logo em seguida, você precisa adicionar a sua especialidade. Agora eu vou pegar o meu exemplo mesmo, @Social Media Marcos. Meu perfil está Marcos Santos, mentor de social media. Essa é a minha especialidade. Isso também vai fazer com que toda vez que alguém receber o seu conteúdo, toda vez que alguém for pesquisar sobre educação física, sobre nutricionista, vamos supor que seu nome é Ana e você é nutricionista esportiva. Ana Paula Borges, nutricionista esportiva. Vai fazer com que as pessoas te achem de uma maneira mais fácil. Agora eu vou falar sobre a bio. A bio nada mais é do que aquela descrição que fica abaixo de tudo isso que eu falei. Provavelmente eu vou estar colocando na tela para ficar mais fácil usando para você. Meu exemplo, de novo, sou o social media que ensina sem complicar. Mais de 3 mil alunos já criam com leveza e estratégia. Seja meu mentorado clicando no link abaixo. Adquira o meu treinamento clicando no link abaixo. Eu ainda faço um CTA para que a pessoa saiba que tem mais informações, aí já provavelmente num curso pago ou de um curso específico para gerar um lead, aí depende de qual seja a sua estratégia, mas a pessoa já sabe de tudo isso. Destaques, coloque os destaques no seu perfil que você achar mais importante. E uma dica que o Adam Mosseri deu pra gente, os destaques mais antigos, apague, porque fica muito mais fácil para o servidor do Instagram carregar todos esses destaques para que as pessoas vejam.
por exemplo, a gente está em 2026, o destaque de 2024 eu já recomendo você apagar, porque ele já está um pouquinho mais antigo e tem muita gente utilizando o Instagram, o servidor pode não aguentar abrir, ele pode, como a gente fala, pode dar um lag na hora que a pessoa está vendo e ficar travando e vai complicar muito com que a pessoa fique nesse conteúdo que você está criando. Então já mais antigos, e se você está fazendo novo, já sabe dessa informação. Tudo isso que eu falei é importante para que esse terreno seu alugado, pelo menos te traga alguma renda, né? Já que a gente, falando aqui na linguagem de finanças, para que ele te traga alguma renda, mesmo ele seja sendo um terreno alugado, e que a sua empresa, porque quando você começa uma conta profissional no Instagram, já se olha como empresa, possa te trazer frutos e lucros no futuro. Agora, para criar conteúdo dentro do seu Instagram, é preciso sempre ter uma metodologia que vai fazer com que você se diferencie. Até porque fazer o que todo mundo faz no ChatGPT vai te tornar uma pessoa igual a essa pessoa do ChatGPT. Então eu te convido para conhecer tudo sobre criação de conteúdo, que é o meu treinamento sobre criação de conteúdo para profissionais liberais, para autônomos, para social medias, para criadores de conteúdo, ou seja, para as pessoas que querem trabalhar profissionalmente com Instagram. Mas Marcos, se eu quiser usar no TikTok, posso usar? Pode. Mas Marcos, se eu quiser utilizar essa metodologia no meu canal no YouTube, posso usar? Pode. Mas Marcos, eu tenho um podcast. Pode, porque eu utilizo nos três e eu tenho todas essas mídias, então faz 8 anos que eu trabalho em criação de conteúdo, eu posso falar que você pode usar em qualquer mídia. Mas Marcos, o que tem no tudo sobre criação de conteúdo? Você vai entender como contar histórias de marcas, como contar a história da sua marca, como contar histórias em geral, através, por exemplo, a história de um produto, ou a história do dia que você foi trabalhar em uma agência de publicidade e aconteceu alguma coisa, você vai saber contar essa história. E claro, você vai entender quais são os principais pilares da criação de conteúdo, aqueles que fazem a diferença, que fazem as pessoas pararem ali, travarem a tela para assistir o seu conteúdo, seja através dos stories, seja através do feed, seja através de um vídeo aqui no YouTube, para que, por exemplo, como que você ficou até o final desse vídeo? Percebe que eu sempre vou colocando alguns gatilhos, eu te mostro como fazer isso lá dentro do treinamento. Qual a melhor maneira de planejar conteúdo, onde você precisa armazenar o seu conteúdo, quais são as 3 caixas da produção de conteúdo, eu te conto tudo isso lá dentro e, claro, os 13 principais tipos de posts para as mídias sociais que estão já validados, são formatos que eu venho utilizando desde 2017 na minha criação de conteúdo, e toda vez que eu faço eles dão muito certo, não importa a mídia que esteja, eles dão muito certo, e simplesmente você vai entender como escrever da maneira correta para as mídias sociais, como te fazer o título correto, como fazer a legenda correta. Ainda vai entrar aulas de como fazer legendas pensando para os motores de busca, os motores de respostas, que nada mais é do que o Google e o ChatGPT, por exemplo. E você também vai ter aulas extras que eu ainda vou subir. Esse ano eu vou subir aulas de finança, vou subir aulas de como fazer uma edição no CapCut e no Edit, que são os 2 aplicativos mais conhecidos de edição de vídeo. Você vai ter uma aula da Luísa Oliveira, que é professora de LinkedIn, falando como você pode utilizar o LinkedIn para gerar novos contratos, novas palestras, para gerar o que você quiser. Então é um treinamento super completo para que você seja e torne a sua marca um potencial ativo através da criação de conteúdo. Quando eu falo potencial ativo, é ganhar uma graninha com esse conhecimento que você vai utilizar. Para você que tem interesse, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tudo sobre a criação de conteúdo. E claro, se você ficou com alguma dúvida, clique, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Quem assiste o canal, assiste o canal por mais tempo, sabe que eu respondo todo mundo, e com você não vai ser diferente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre o funil de Instagram, então já se inscreva para não perder o próximo vídeo. Deixa aquele like para eu entender que você gostou desse conteúdo, e se quiser compartilhar com alguém que precisa saber mais sobre o Instagram, fique à vontade. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo.